Olá, gente. Voltamos aqui dessa vez para falar do último episódio de Re:Zero, pelo menos dessa parte. Sim, a primeira parte do anime acabou, vai ser dividida em dois cursos. Eu vou dar mais detalhes sobre isso. Então, eu quero dar as minhas impressões finais, por assim dizendo, desse último episódio, o episódio 8, que foi bem legal, gostei bastante. Teve novamente alguns cortes em relação à Light Novel. Eu vou tentar aqui pontuar algumas. E também foi bem legal aquele final do Subaru e o Reinhard indo salvar a Emília. Foi muito B10, eu tenho que admitir. Então, vamos parar de enrolação que eu quero falar sobre o episódio. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Bom, gente, o episódio 8 começa com uma reuniãozinha geral do pessoal, do Subaru e do pessoal da companhia, Roswell, por assim dizendo, aí, nesse gabinete do governo que eles tomaram de volta. E, bom, tem uma coisinha que eles cortaram em relação à Light Novel, já é o primeiro corte que eu vou pontuar aqui. E, bom, é um sermão que o pessoal deu no Reinhard, principalmente o Subaru, depois de toda essa situação. Eles ficaram perguntando, pô, o que foi que aconteceu contigo, hein, cabeção? Eles cortaram essa parte do sermão. E o Reinhard depois se explicou o que foi que aconteceu, como é que ficou a situação da Felt e daquele cagão, canalha do pai do Reinhard aí. E bom, depois disso eles conseguem engolir. Mas bom, o negócio é, eles estão discutindo as exigências dos bispos. E bom, eles falam que é muito curioso o Subaru ter um espírito artificial, que é a Beatriz no caso. Eles ficam impressionados, na verdade, sendo que o Julius nem tanto, porque ele tem aquela bênção divina de ser amado pelos espíritos. Então ele sabia que a Beatriz era um espírito, só não sabia de que tipo ela é. Mas bom, em relação ao tal do tomo da sabedoria, que é o Gospel, para quem não conhece, é meio que a Bíblia do pessoal dos bispos da seita do culto da bruxa, mas o negócio é que ninguém tem eles, só que o Otto tem em mãos, sim. E isso é um choque para todo mundo, principalmente para o Subaru, que viu os dois serem destruídos, queimados lá na mansão, na segunda temporada, no finalzinho da segunda temporada. Mas bom, o negócio é que ele falou que vai dar mais detalhes para o Subaru depois, mas o ponto é que ele pegou o que sobrou do Gospel, levou para um cara consertar, um tal de restaurador que tem uma magia de restauração muito boa, por sinal. E bom, ele foi lá, conversou com esse cara enquanto se separou do pessoal. Mas bom, o negócio é que com isso o pessoal tem duas das exigências, mas o pessoal acha muito estranho o casamento com a Emília. O que é que isso vai beneficiar? E isso vai beneficiar, na verdade, o Regulus. E eu não vou contar muito sobre os poderes deles para não estragar a graça, minha gente. Vai vir a próxima temporada. E não vai demorar muito. Mas bom, o negócio é que o Subaru e o pessoal estão ainda conversando até que chega a Liliana e junto dela tá a chata da Priscila também. Que, bom, o Aldebaran fica muito feliz em ver, mas gente, eu tenho muita pena do Aldebaran. Me surpreende até agora ele tá com ela. O que é que esse cara viu nessa menina pra querer ficar tão fissurado nela, minha gente? Se não tiver nenhuma explicação, ele só pode ser gado mesmo. Mas é sério, eu tenho muita pena dele. Mas bom, o negócio é que o pessoal fica conversando aí e a Priscila exige ser inclusa no plano, mas bom, o negócio é que o Otto puxou o Subaru para uma conversa e nessa conversa ele explicou o porquê dele querer tanto o Gospel. É por causa do Roswell. O Otto foi eleito como o cara que cuida dos assuntos internos dentro da chapa da Emília. Ele ficou curioso sobre o Roswell e ficou muito tempo conversando com ele. Nesse um ano, entre a segunda e a terceira temporada, ele teve muito contato com o Roswell e ele conheceu a índole dele e ele não gosta do Roswell. E bom, com isso ele ficou muito desconfiado, principalmente por causa de tudo que aconteceu na segunda temporada. Apesar de que todo mundo meio que
perdoou ele. Mas o negócio é que eles necessitam da força do Roosevelt, que lembrando, o cara é bem forte, diga-se de passagem. Mas bom, o negócio é que o Otto ficou muito desconfiado dele e pensou que ele tinha alguma coisa planejada para executar algum plano por debaixo dos panos. Por isso ele queria o Gospel, para conseguir ver o que é que ele está armando, sendo que o Gospel originalmente permite que o usuário veja o futuro que vai acontecer, hein? Então é meio engraçado o Otto querer ver o passado, sendo que o treco permite que ele veja o futuro. Mas bom, com isso resolvido, o Reinhard errou feio, errou rude. O Wilhelm chega aí pra puxar o Subaru para o quarto onde tá a Crush, que ela pediu a presença dele, sendo que o Felix não permite isso porque a situação tá muito feia e ele também não quer que ninguém veja a situação horrível dela. E ele também não conseguiu fazer nada em relação à maldição da Crush. Mas bom, o negócio é que o Subaru chega lá e entra no quarto, apesar do Felix não querer. Mas bom, o negócio é que ele vê a situação da Crush e tá muito feia, muito pior que a situação dele. Sendo que os dois receberam um sangue de dragão da capela. E alguns podem estar se perguntando, pô, o Subaru não poderia estar mais estourado que ela ou não? Porque a Crush está horrível, o Subaru nem tanto. Mas bom, é que eu tenho aqui uma teoria que pode dar a resposta. Mas o negócio é que, gente, vocês se lembram do meu vídeo anterior que eu falei que o Subaru tinha mais uma maldição, que era a maldição daqueles cães endiabrados da primeira temporada? E essa maldição do sangue do dragão também tá aí. E os dois estão brigando para saber quem é que vai matar o Subaru primeiro. Mas o ponto é que, graças a isso, o Subaru conseguiu meio que se manter são, por assim dizendo. E também o sangue recebeu meio que uma função, já que a perna do Subaru estava arrancada, meio que o sangue de dragão recebeu a função de restaurar o corpo dele, por assim dizendo. Então, eu creio que seja por causa disso que o Subaru conseguiu, vamos dizer, se manter normal. Já a Crush nem tanto. E lembrando, a concentração do sangue do dragão na Crush é muito maior, já que, vamos dizer, ela não tem nenhuma parte detonada no corpo durante o confronto contra a capela. Mas bom, o negócio é que o Subaru tenta ajudar ela de alguma forma e ele bota a mão na mão da Crush para conseguir ver se dá um conforto a ela. Mas o lance é que o Subaru nota que seria uma possibilidade ele transferir a maldição que ela tem para o corpo dele, e meio que deu certo, já que a mão da Crush ficou um pouquinho mais normal, mas não muito. Mas o negócio é que na Light Novel é descrito que o Subaru, enquanto fazia isso na segunda vez, ele tentou fazer uma segunda vez para ajudar, mas o negócio é que na segunda vez a novel descreve a dor que ele sentiu como se fosse um ferro quente passando na cabeça dele. Foi uma dor muito grande. Mas bom, o negócio é que a Crush pede para ele para parar, sendo que o Felix queria que ele continuasse para ajudar a Crush, já que ele queria que a Crush ficasse bem, mas também tem um ponto que o Felix não conseguiu ajudar em nada. A Crush fala para ele não fazer isso, que ele é necessário na luta contra os bispos. Ela pede para ele falar para não se preocupar e ela também pede para ele falar que vai deixar tudo para ele. E bom, ele fala que vai ficar tudo bem, que ele vai tomar conta de tudo. E bom, ele sai de lá e também pede ajuda do Felix, que ficou aí um pouquinho com a Crush, apesar dele estar meio transtornado. Mas bom, o negócio é que tem uma conversa entre o Wilhelm e o Subaru que é muito interessante também. Porque o Wilhelm revela que aquele cara com os 8 braços é um guerreiro de um outro reino, que é o reino de Voláquia, se não me falha a memória. Mas bom, o negócio é que esse cara é um guerreiro lendário, principalmente por causa desses 8 braços, o que não é comum. Segundo o verso de Rizero, diz que é incomum uma pessoa dentro da tribo dos multibraços, que é onde esse cara se enquadra, nascer com 8 braços. Não é tão normal, por assim dizendo. Mas o negócio é que, graças a isso, ele se tornou um guerreiro lendário, muito forte. E o Garfield lutou contra um cara lendário desse nível. Então, eu dou um ponto aqui pro Garfield. Mas bom, o negócio é que o Wilhelm fala que esse cara já deveria ter morrido há muito tempo. E a outra pessoa, que é o outro cultista, ele revela que é a esposa dele, a Teresia, que morreu durante o confronto
da baleia branca. E bom, o Subaru fica impressionado com isso e ele pergunta: pô, como é que é possível? Será que é alguma coisa estranha, alguma maldição, magia? E bom, o Wilhelm afirma que é sim, que é meio que uma benção. Não, eu acho que não. Mas é um poder que se chama Sacramento do Rei Imortal, que funciona da mesma forma que um Edo Tensei de Naruto, por assim dizendo. Mas as funções são as mesmas, porque ele revive uma pessoa com todas as capacidades, ou seja, a força que você tinha quanto em vida ia ser transferida para esse corpo reanimado, por assim dizendo. E bom, o Subaru se pergunta: pô, como foi que isso aconteceu? O Wilhelm responde essa pergunta perguntando para ele sobre a bênção do Santo da Espada. E o Subaru responde que é uma bênção que permite que a pessoa se torne mais forte quando você luta com a espada. E o Wilhelm, apesar de não discordar disso, acrescenta algo a mais, porque essa bênção, diferente das outras bênçãos, pode ser transferida por linhagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma outra pessoa nasce com uma bênção dessa, ela pode ser herdada por um outro membro da família. Ou seja, no caso aí que foi da Teresa, que foi pro Reinhard. Por isso o Reinhard é o considerado o santo da espada, por assim dizendo. E o Subaru fica impressionado, mas ele pergunta como foi que isso aconteceu. E o Wilhelm responde que aconteceu durante o confronto da batalha contra a Baleia Branca, do primeiro confronto. Ele também acrescenta que ele provavelmente irritou o Deus da Espada porque ele tirou a Teresia do campo de batalha. Na primeira temporada, revela que como o Wilhelm derrotou a Teresia numa luta, isso meio que irritou ele, sendo que a partir daí ele ficou conhecido como o Demônio da Espada. Isso fez com que ele se tornasse o cara mais forte do reino aí. E bom, isso meio que irritou o Deus da Espada, fazendo com que a Teresia saísse do campo de batalha. E durante o confronto da Baleia Branca, a benção foi transferida da Teresia para o Reinhard. Por isso, ela acabou morrendo durante o confronto. Então, meio que criou esse ranço entre o Wilhelm e o Reinhard. E ele acabou, sem querer, descontando toda essa responsabilidade no Reinhard. Não por querer de verdade, mas foi meio que o calor do momento. Ele não estava raciocinando direito. Ele não era tão sábio, por assim dizer. Ele não conseguia ver as coisas tão cinza, por assim dizer. Ele viu as coisas mais preto e branco e puxou toda essa responsabilidade para o Reinhard e acabou criando esse ranço entre o neto e o avô, por assim dizer. E ele ainda quer resolver isso. Mas bom, ele fala para o Subaru não falar isso para o Reinhard porque ele já tem responsabilidade demais e ele não quer adicionar isso ainda mais para o neto. Mas bom, o negócio é que eles voltam para o lugar onde está o pessoal discutindo sobre o plano e a Priscila quer confrontar a Sirius com a ajuda da Liliana. O porquê disso é porque o poder da Liliana, por assim dizendo, permite que ela seja um counter perfeito contra a autoridade da Sirius. Mas o Subaru fica meio cético, por assim dizendo, e ele não crê que isso seja o bastante para conseguir ajudar durante a luta. E o Reinhard resolve tentar ajudar para tirar essa dúvida. E como é que ele vai fazer isso? Bom, vejam aí. 今授かった。あ、子だから審判の加護だよ。一目見ればその人。 Sim, do nada o cara é simplesmente abençoado com uma benção que permite que ele seja capaz de ver as bênçãos das outras pessoas. E ele usa isso na Liliana para descobrir qual é a bênção que ela tem. E essa bênção é a bênção da telepatia, que permite que ela transmita os pensamentos dela para as outras pessoas via pensamento. E a cantoria dela permite que esse efeito seja potencializado ainda mais, o que torna ela um counter ainda melhor contra a Sirius. E caraca, o autor, o Tapei, que é o autor de ReZero, criou um personagem muito bravo, até demais, gente. Eu não vou mais falar nada porque é o Reinhard, gente. Eu não vou discutir tanto sobre esse assunto, mas meu Deus do céu, ele criou um personagem muito bolado. Que porra é essa de personagem, velho? Como é que os caras criam uma porra dessa?
Mas bom, com isso resolvido, a Priscila e a Liliana vão lutar contra a Sirius. Já o resto dos bispos, o Wilhelm e o Garfield vão lutar contra o pessoal da Capela, que são o guerreiro e a esposa dele próprio. E bom, o Garfield acha isso meio estranho, mas aceita. Mas bom, o negócio é que o Julius e o Ricardo vão lutar contra o Bispo da Gula e eles aceitam, numa boa. Mas o Reinhard é contra o avô lutar contra o pessoal da Capela. E ele acha isso porque o cara não tá assim tão bem do juízo. Ele pode estar meio transtornado ou coisa do tipo. Mas o Wilhelm bota a tora na mesa pra dizer que não é assim. Ele é um guerreiro, ele vai lutar pra valer. Apesar de tudo que aconteceu, quando ele usa a espada é para lembrar da esposa e ele vai lutar com todas as forças. Então, com isso dito, o Reinhard aceita e ele vai lutar com o Subaru contra o Regulus aí. Então, com tudo isso decidido, eles vão partir para a briga. E bom, agora falando sobre o Regulus, ele tá no meio do casamento com a Emília e bom, a coisa tá até que indo bem. E bom, só que a Emília fala com ele para responder uma pergunta. Só que o Regulus quer que ela cumpra uma condição dela não fazer nenhuma expressão ou coisa desse tipo, porque isso estraga a beleza para ele. E esse cara é completamente maluco, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o psicológico dele. Mas bom, o negócio é que a Emília fala sobre esse lance de casamento, que deveria ser uma coisa bonita, uma coisa linda, sobre pessoas que se amam e coisas desse tipo. E o cara fica full pistola por causa disso, a ponto de quase matar todas as esposas dele aí presentes. Ele quase matou cada uma delas e ele falou pra ninguém se mexer aí. E bom, a Emília continua falando, aí essa garota é corajosa, vamos convir. Mas o negócio é que ela continua falando aí sobre essa história de casamento, que deveria ser uma coisa linda e tudo mais. E ela tem uma pessoa que ela quer amar, e essa pessoa não é o Regulus. E ele estava a ponto de matar a Emília com essa resposta, sendo que ela também mencionou o nome do Subaru aí. E bom, o cara tava quase matando ela até que chega os homens, os brabos, Subaru e o Reinhard também aí. E o engraçado é que o Subaru combinou dos dois chutarem a porta, sendo que a porta do Subaru só abriu, a do Reinhard voou a ponto de bater no Regulus aí. Mas bom, o negócio é que ele pergunta quem são esses dois patetas e eles respondem que é o Subaru e também é o Reinhard aí. E eles vão levar a noiva, por assim. E acabou a temporada assim, com esse arco meio de confronto. E o próximo arco, que já foi confirmado, vai vir no ano que vem, em fevereiro, se eu não me engano, logo no início do ano que vem. Então, esperei um pouquinho dos próximos episódios. E agora indo para as minhas considerações, eu gostei dessa temporada, foi legal. Aquela ideia dos 4 episódios em um episódio de 1h30 foi genial, já que aquele início é muito maçante, é só papo, é só conversa. E bom, eles juntaram tudo isso em um episódio para ficar mais, vamos dizer, dinâmico. E eu gostei bastante, foi muito bom. A animação tá muito boa, eu gostei demais, teve vários pontos muito interessantes e teve alguns cortes em relação ao material original, mas não foi nada tão bruto, por assim dizendo. Teve algumas coisas que foram cortadas, mas não foi nada demais. Mas bom, o negócio é que eu gostei bastante dessa temporada, pelo menos dessa primeira parte, eu gostei bastante. E se eu fosse dar uma nota para essa primeira parte, eu ia dar um 9. Teve umas coisas que ficaram meio estranhas para mim, pelo menos para mim, porque a animação em quesito de movimentação ficou meio dura, mas não foi nada demais, não é nada que estrague a minha experiência, mas isso é só coisa minha. Se vocês acharam isso estranho ou não, digam nos comentários. E também digam se a minha nota tá correta ou não, se vocês acham que eu tô exagerando ou coisa do tipo. Mas o ponto aqui foi uma boa primeira parte, foi uma primeira boa apresentação para essa terceira temporada. E que venha a próxima parte, que é conhecida como o arco de contra-ataque contra o pessoal da seita do culto da bruxa. Mas o negócio é que isso vai ficar pro ano que vem. E bom, eu gostei muito dessa temporada, vou continuar assistindo. Espero ansiosamente para a segunda parte e eu espero que vocês assistam essa temporada, gente. Quem não assistiu, olha, vocês estão perdendo um bom anime, eu juro para vocês. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.